Olá, tudo bem? Voltei com a nossa quarta aula de interpretação de texto, aqui da nossa série Qual é a espécie que existe no nosso planeta que possui duas naturezas? E hoje estou pegando o texto de Lucas, no seu capítulo 4, versículo de 1 a 4, para interpretar com o Senhor e com a Senhora. E na aula passada eu já fiz a leitura do título do texto que diz que Tentação no deserto. Eu já li isso para os conselhos com a senhora e já fiz a interpretação. Hoje nós vamos entrar na leitura no seu capítulo, versículo 1 a 2. São 4 versículos, vamos ler nessa aula 2 versículos e na próxima aula vamos ler mais 2 versículos e vamos interpretar para o senhor e para a senhora. Presta atenção, minha amiga e meu amigo. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante este tempo, ele nada comeu e, terminados estes dias, teve fome. Esses são os 2 versículos desta aula. Agora vamos interpretar esses 2 versículos para o senhor e para a senhora, meu amigo. Primeiro vamos saber quem escreveu o livro de Lucas. Quem escreveu esse evangelho de Lucas? Foi o próprio Lucas. Assim, ele escreveu os evangelhos e também escreveu Atos dos Apóstolos. Agora vem a parte mais profunda da história. Eu sou um historiador e como historiador eu sou um pesquisador. E para mim escrever algo, saber passar aquilo, com certeza eu tenho que ter muitas fontes. Ler vários livros, pesquisar, ler a Bíblia, já que é a história da Bíblia, ler outros livros, ler a Constituição do país, ver telejornais, ver especialistas, ver juízes. Um historiador é isso que ele faz. Mas eu sinto que a maioria do povo brasileiro, em especial, as pessoas que se dizem cristão evangélico, eles apenas lêem uma leitura e está resolvido o problema. Faz a leitura de um livro aqui, desse livro aqui, qualquer livro da Bíblia, está resolvido o problema, está salvo. Eu já estou liberado, já estou no céu. Não é assim, meu amigo. Esse livro de Lucas foi um médico e pintor. Nunca esteve com Jesus. Nunca esteve com nenhum dos seus discípulos. Como é que Lucas escreveu algo tão assertivo assim? Alguém que conheceu a história de Jesus, que passou tudo para ele. Isso há mais de 2000 anos atrás. Como é que alguém passa uma história para mim no grego, no hebraico, no aramaico, e isso chega em português tão claro assim, tão lúcido, tão limpo assim? O cara nunca esteve com Jesus, nunca conheceu nenhum daqueles, escrito em pergaminhos, em pedaços de madeira, em pedaços de couro de animais. E essa história tão limpa, tão clara, tão nítida. É aí onde está o grande erro das pessoas que se diz cristão evangélico. Quando você está com problema de saúde, meu amigo, que vai no médico, suspeita de alguma coisa, o médico manda você fazer um exame. Na volta desse exame, ele suspeita que você está com nódulo. E ele vai tirar parte daquele nódulo, raspar o que for, e vai mandar para o laboratório para saber se aquilo é cancerígeno ou não. É assim que o médico faz, que um profissional médico faz com um paciente. Se um delegado ou alguém entregar uma pessoa, esse cara roubou algo, alguma coisa ali, ele vai pedir provas daquilo, roubou aonde, cadê as câmeras e tal, tem mais testemunha. É assim que se procede uma investigação. Aqui, esse senhor escreveu esse livro
sem conhecer o autor. E as pessoas que pegam esse livro, os pastores, lê isso com a maior verdade, a maior certeza. É isso que está levando o país, o Brasil, à miséria, à pobreza. É a falta de conhecimento das pessoas. O que lê, as pessoas passam, a maioria das pessoas dessa bolha, passa o tempo todo em TV vendo só uma história, lendo só um livro, ouvindo só uma rádio, às vezes a rádio da sua própria bolha. Como é que essas pessoas vão aprender? Vão andar com seus pés? É disso que eu estou falando. Então vamos lá ao versículo aqui. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus de Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus acabou de vir do Jordão, que era aquele rio onde ele foi batizado. Aos 30 anos, Jesus foi batizado no Jordão. Por isso que ele estava cheio do Espírito Santo. E foi levado pelo Espírito ao deserto. Que Espírito foi esse? O que Jesus tinha recebido lá no Jordão. Por isso que ele estava cheio do Espírito Santo. O próprio Espírito, que foi o próprio Jesus que se levou para lá, não foi nenhuma outra coisa que ele levou. Se você foi batizado nas águas, em algum lugar, você está ali, você está leve, cheio do Espírito Santo. Isso quer dizer isso, esse primeiro versículo. No 2, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo, nada comeu. Terminado esse dia, teve fome. Que demônio foi esse que levou Jesus, que foi tentado por Jesus? Que demônio é esse? Foi uma sombra? Foi um pé de pau, uma árvore? Foi um bicho? Que demônio foi esse que tentou Jesus lá? Quem foi esse demônio que tentou Jesus? Quem foi? Quem foi esse demônio? Foi os capanga de Pôncio Pilatos. Os soldados de Pôncio Pilatos. Jesus estava passando por pressão o tempo todo. Era a época do Império Romano. Jesus era um líder muito importante da época. Por isso estava sendo vigiado e caçado 24 horas pelos carrascos de Pôncio Pilatos. Esse era o demônio que estava cercando Jesus e perturbando Jesus. Não tinha outro demônio. O demônio era a imagem das pessoas que se diziam as pessoas más. Os malignos, as pessoas más. Era esse que perseguiu, era o demônio que estava perseguindo Jesus. Não era nada de sombra, de espírito, não era nada disso. Era a própria pessoa de caráter má. Assim como hoje existe pessoas de caráter ruim. Era essas pessoas. Então, meus senhoras e senhores, esses 2 versículos quer dizer isso. Jesus foi batizado no Jordão, como ele estava cheio do Espírito Santo, ele foi, devido à perseguição de Pôncio Pilatos, ele foi batizado e saiu das águas leve e foi refletir no deserto. Foi para a montanha. Que 40 dias são esses que ele ficou sem comer e beber? Jejum. Jejum quer dizer uma abstinência. Cortou a metade, se ele comia 2 pães, ele comeu um pão, só pão e água. Jesus ele não ficou sem comer esses 40 dias. Ninguém sobrevive, Jesus era humano. Nenhum ser sobrevive sem beber e sem comer 40 dias. Ele sobreviveu de pão e água, cortou metade dos alimentos. Jejum é isso, é você cortar, se abster daquilo que você comia mais. Você corta a metade ou corta 90%. Viveu esses 40 dias comendo pouco, refletindo naquelas questões que o perturbava, que era a perseguição de Pôncio Pilatos, por conta que Jesus encarou o regime, que era o Império Romano, na época, que estava perseguindo Jesus. Eles não queriam que Jesus escrevesse o Novo Testamento, pois já existia um Velho Testamento. Foi isso, a história é essa. Então esses 2 versículos vamos ficar por aqui hoje. Vamos parar nos 2 versículos aqui. E no nosso próximo capítulo vamos dar sequência aos mais 2 versículos para fechar a nossa leitura daqui. Deu para vocês entender ou não?
Leiam, vote a fita, vote o vídeo e reflita no que eu falei com o senhor e com a senhora. Deixe seus comentários, inscreva no nosso canal, curte, compartilhe e ative o sininho para não perder nenhuma aula aqui no nosso canal. Um abraço, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.